Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é O Pecado Imperdoável. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 12, do versículo 22 ao 32, que vai nos dizer assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava e dizia: Não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá em pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder dos demônios, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Esse texto ele é muito interessante, que a gente olha para ele e vê o amor encarnado, o próprio Jesus Cristo, dizendo, nos ensinando que há um pecado sem perdão. E aí nós podemos ter a dúvida, como assim? Existem diversos tipos de pecados que aos nossos olhos poderia ser muito pior. Como assim esse pecado exclusivamente é um pecado que é imperdoável? E é nesse vídeo que eu quero compartilhar com vocês aquilo que esse texto está nos ensinando aqui. É um ensino profundo sobre esse pecado imperdoável. E aqui nós olharmos diretamente para esse texto, nós temos uma conclusão muito clara, que os fariseus estavam atribuindo a Satanás uma obra que era do Espírito Santo de Deus. Uma obra que Jesus Cristo estava realizando, que é a cura desse homem mudo, cego e mudo, através do poder do Espírito Santo. E os fariseus estavam atribuindo essa ação do Espírito Santo a Satanás. E aqui nós vemos que isso é um ensino muito claro que está aqui nesse texto. Mas o ensino que Jesus está nos trazendo é muito mais profundo, em relação a esse pecado imperdoável. É um ensino profundo em relação a esse ato de se tornar blasfemo contra o Espírito Santo. E para nós compreendermos melhor isso, nós devemos entender que nesse contexto da época, nesse contexto, na verdade, que Jesus Cristo está ensinando, não tinha as manifestações dos dons que nós vemos hoje. Ainda não tinha acontecido o Pentecoste, ainda não tinha acontecido o derramado do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2. Então não havia ainda aquela manifestação dos carismas, dos dons espirituais, como nós conhecemos hoje, os dons de falar em línguas e os demais dons externos que acompanham a manifestação do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter isso em mente para nós realmente pegarmos esse ensino profundo que Jesus está nos trazendo. E aí, quando nós olhamos esse contexto em que Jesus está inserido, que está ensinando esses mestres da lei, nós devemos compreender que os fariseus, os escribas, os judeus de modo geral, eles tinham uma percepção do Espírito Santo. E qual é essa percepção do Espírito Santo? Uma das atribuições que eles davam ao Espírito Santo é que o Espírito Santo ele convencia
da verdade. Ou seja, ele mostrava qual era a verdade. Isso era uma das atribuições que eles tinham, né, observavam no Espírito Santo. Além das demais outras que nós já sabemos que era, por exemplo, falar, tomar um profeta para anunciar a vontade de Deus. Mas nós devemos nos concentrar nesse ponto que eles tinham do Espírito Santo, de que o Espírito Santo mostrava a verdade. E aí, quando nós nos deparamos com esse conceito de que o Espírito Santo mostrava a verdade, nós vemos a situação crítica em que se encontrava esses mestres da lei. Por quê? Porque a verdade encarnada estava diante deles, na frente deles. O próprio Criador, Jesus Cristo, na forma humana, estava ali à frente deles. Mas eles não conseguiam enxergar a verdade. Eles não conseguiam enxergar o bem, a graça, o amor. E por que isso? Porque eles tinham perdido a sensibilidade do Espírito Santo. Porque eles tinham perdido esse ouvido espiritual. Eles não mais conseguiam enxergar a verdade que estava diante deles. E por que isso? Porque eles passaram muito tempo de suas vidas fazendo as suas próprias vontades. E aqui eu quero observar com vocês qual é o único meio que nós precisamos para alcançar o perdão dos nossos pecados. Qual é o meio que precisamos para alcançar esse perdão? E a palavra ela é única, se resume em arrependimento. Sem o arrependimento, nós não alcançamos o perdão. Então, a Bíblia ela nos diz que o Espírito Santo ele convence da verdade, da justiça e do juízo. Eu espero que você já comece a compreender o raciocínio onde é que eu quero chegar. Então, se o Espírito Santo ele convence da verdade, da justiça e do juízo, então é ele que nos leva ao arrependimento. Então, se não há o Espírito Santo, se nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo, chega a um ponto que nós não nos arrependeremos mais, ou seja, nós não teremos mais a ação do Espírito Santo para nos levar ao arrependimento. Então, isso é uma falta de sensibilidade, portanto, negligenciar a voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está mostrando para a pessoa, fulano, isso aqui é pecado, mas ela não dá ouvido ao Espírito Santo. Ela quer fazer da sua maneira. Às vezes, todo mundo faz dessa maneira, que é a maneira errada. O Espírito Santo está dizendo para a pessoa, não faça assim. Mas ele tampa os ouvidos para a voz do Espírito Santo, para aquilo que o Espírito Santo está falando para ele, e ele prefere, se todo mundo faz assim, então eu também vou fazer assim. Então, ele está impondo a sua vontade. Então, o Espírito Santo de Deus está falando para ele fazer assim, e ele quer fazer assado. Se todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim. Não vou dar a voz para o Espírito Santo. Então, se nós começamos a agir dessa maneira, nós começamos então a perder a sensibilidade do Espírito Santo. Nós começamos a perder essa audição espiritual. Então, chega a um ponto que nós estamos insensíveis à voz do Espírito Santo. Imagine uma pessoa que, estudou gramática durante o seu ensino básico. E aí essa pessoa passa 30 anos, sem pisar o pé numa escola. Então, com certeza, aquilo que ela aprendeu ali durante o seu ensino básico, ela já vai esquecer. Então, ela aprendeu, só que ela não colocou em prática. Então, esse período que ela passou sem colocar em prática esse conhecimento, ele se perdeu. E assim somos nós. Se nós, às vezes, ouvimos a voz do Espírito Santo e negligenciamos, não colocamos em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus fala para nós, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direciona, chega um ponto que nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos a audição espiritual e chega um ponto que nós não mais nos incomodamos com o erro. Então, o erro ele se torna algo comum nas nossas vidas. Então, a pessoa, ela mente, o Espírito Santo fala para ela, fala ao seu coração, para ela não fazer isso. Mas ela continua nesse ato, continua constantemente. Chega a um ponto que a mentira para ela é tão custo mais que acaba se tornando verdade. Eu já vi pessoas que ela tem um hábito tão grande da mentira que a mentira para ela é verdade. Ela conta uma mentira
como se para ela mesma fosse verdade. Então essa pessoa já chegou num nível de insensibilidade para aquele pecado. Então como o Espírito Santo vai agir no coração de uma pessoa que faz só a sua própria vontade, que não dá voz para o Espírito Santo de Deus? E aí eu vejo muitas pessoas, será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu realmente não vou alcançar a salvação? Primeiro, para você que tem talvez essa percepção, será que eu cometi ou não? Primeiro, falo com toda a convicção, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Se você tem um arrependimento, se você tem um remorso por algo que você fez, você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Quem convence o homem da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Então, se você tem esse arrependimento daquilo que você fez, então você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, se você já está insensível, se você já acha que não é mais errado o que você pratica, se aquilo já não te gera mais constrangimento, arrependimento, então está na hora já de rever, né, o seu procedimento, antes que seja tarde demais. Então talvez essa palavra chegou num momento que você precisaria ouvir, talvez você já tenha virado as costas para o Espírito Santo. E eu vejo essa blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, algo diretamente ligado à apostasia. Porque a apostasia é você retornar, é você virar para trás. Então você fez uma aliança com Deus, mas agora você quebra essa aliança. Então a pessoa, ela vira apostata, ela não está ali, mas ela não acredita mais naquilo, ela não vive aquilo. Então ela acaba se afastando. Então eu vejo essa blasfêmia diretamente ligada à apostasia. A pessoa fica insensível. Então para ela, aquilo que o Espírito Santo fala que é errado, para ela já não é mais errado. Então ela começa a viver no erro como se estivesse tudo certo. Então isso é algo muito grave. Então se você está vendo que sua vida está caminhando para isso, tome cuidado. Porque pode chegar a um ponto que você não estará mais, né, apto a ouvir a voz do Espírito Santo, não estará mais sensível à voz do Espírito Santo. E como o Espírito Santo vai te convencer, te levar ao arrependimento, se você negligenciou tanto a voz do Espírito Santo? Se você, às vezes que ele batia na porta do seu coração, você se trancava para não fazer a vontade do Pai. Então isso é algo muito grave e muito sério. Então nós vemos que esse ensino que Jesus Cristo está nos trazendo é porque esses fariseus, esse mestre da lei, eles estavam vivendo tanto a sua própria vontade, apesar de ser conhecedor da palavra, ser perito nas Escrituras. São pessoas que eram peritos nas Escrituras, mas eles se tornaram insensíveis à voz de Deus. Eles fizeram tanto a sua própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, que eles se tornaram insensíveis. Então, a verdade estava ali diante deles, encarnada, mas eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam ver o próprio Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, em corpo, na frente deles. Que oportunidades que eles desperdiçaram. Por quê? Porque estavam insensíveis. Então, o alerta que o Espírito Santo de Deus traz para nós nesse vídeo é que possamos ser, pelo contrário do que eles se tornaram, que insensíveis à voz de Deus, que possamos nos tornar especialistas em ouvir a voz de Deus. Você observa, eu lembro quando eu estava na faculdade aprendendo algumas coisas, por exemplo, sobre o muro, né, muro de gabião. Então eu passava pelas estradas, olhava para aquilo ali, não dava a mínima, ou às vezes nem olhava. Mas a partir do momento que eu aprendi, eu já começo a olhar com outros olhos. Qual a função daquilo ali? Você começa a ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Aí então, talvez no ônibus, no carro, e passando por uma pista, aí você imagina as camadas, né, do asfalto, revestimento, base e as demais. Por quê? Porque eu estudei aquilo ali. Então, é um olhar especialista para aquilo ali. Qualquer pessoa não vai ver aquilo ali, a não ser que ela estude aquilo ali. Por exemplo, o mecânico, ele está ouvindo talvez um motor de um carro batendo, ele já vai perceber qual é o problema naquilo ali. Se é uma biela, se é batendo válvula. Então, por quê? Ele tem um ouvido especialista naquele problema para solucionar aquele problema. Né? Uma pessoa que cozinha, um especialista em preparar alimentos, ele vai sentir um gosto de
de um tempero que talvez uma pessoa leiga que nunca fez, não é especialista naquela área, não vai conseguir compreender. Então o alerta que o Espírito Santo traz para nós no vídeo de hoje é que possamos, ao invés de ser blasfemo, de se tornar insensíveis e chegar a um ponto de não cometer esse pecado horrível que é nunca aceitar o perdão, mas nós vemos que está diretamente ligado a ficar insensível à voz do Espírito Santo, que é ele que nos convence do pecado. Ao invés disso, nos tornar especialistas. E como é que nós nos tornamos especialistas em alguma coisa? Estudando, aprofundando, buscando todos os dias nos aperfeiçoar nisso. E como é que nós nos tornamos especialistas em ouvir a voz de Deus? Buscando a sua face, orando, buscando diálogo com Deus, buscando a sua palavra, buscando comunhão com Ele. Assim nós conseguiríamos, perceber algo que outras pessoas talvez não conseguiriam perceber. Então você se tornar um especialista em ouvir a voz de Deus. Então o aprendizado que nós aprendemos, diante desse pecado imperdoável, que é ficar insensível à voz de Deus, que nos leva ao arrependimento para alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Ao invés disso, nos tornarmos especialistas em ouvir a voz de Deus. E esse é o chamado que o Espírito Santo de Deus tem para a minha e para a sua vida. Se tornar um especialista na voz de Deus. Onde talvez ninguém possa ver aquilo ali, o Espírito Santo de Deus está falando com você, está direcionando você. Às vezes a pessoa acha que você espiritualiza tudo, porque a gente consegue ver em coisas simples da vida, na natureza, em algum detalhe, talvez até num filme, você consegue perceber algo, um ensino que o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração. Mas só consegue ver isso alguém que está sensível à voz do Espírito Santo. Ele vai ensinar em cada detalhe da vida, nas coisas mais simples, seja no trabalho, seja no ônibus, seja qualquer detalhe da nossa vida, do nosso dia a dia. O Espírito Santo ele ministra aos nossos corações. Por quê? Porque você está sensível à voz do Espírito Santo. Então, o chamado, mais uma vez, para concluir, é que possamos nos tornar especialistas na voz de Deus, em ouvir a voz de Deus. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.